Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, programa de debates noturno, sempre a partir das 22 horas e 30 minutos, logo depois do jornal da RDC TV. Você que está nos acompanhando pode assistir o programa e toda a programação da RDC através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais no Facebook e no YouTube. Não deixe de mandar a sua participação, o seu comentário, a sua mensagem, a sua interatividade é muito importante. Há também a opção do WhatsApp que está agora na sua tela. Mande o seu comentário e nós vamos lê-lo aqui dentro das possibilidades do programa. Se você mandar pelo Facebook, no nosso live stream, a mensagem vai correr aqui na tela enquanto o debate prossegue. Seja também um elemento da nossa discussão, participe, esteja junto conosco aqui tratando dos assuntos que abordamos no Cruzando as Conversas. Muito bem, lembrando aos nossos telespectadores que as edições anteriores do programa estão todas no YouTube e também no Facebook. Então você pode acompanhar a RDC TV se inscrevendo em nosso canal, curtindo a nossa página e seguindo as nossas atualizações e vendo o nosso arquivo de vídeos. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos debater sobre a repercussão da greve convocada pela esquerda, a greve geral convocada pela esquerda, na última sexta-feira. Para falar sobre esse assunto, nós temos na bancada aqui hoje a vereadora de Porto Alegre pelo PSOL, Karen Santos. Também o advogado José Antônio Rosa, presidente do Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, Sindicaixa, e membro da direção nacional da Central Sindical e Popular com Lutas, Érico Correia. E o consultor em marketing político, Glauco Fonseca. Senhores, sexta-feira nós tivemos aí as manifestações da esquerda, os protestos organizados pela esquerda, pelos partidos de esquerda, os movimentos sociais, sindicatos contra as pautas econômicas do governo, principalmente a reforma da Previdência. Mas não dá para dizer que foi um dia tranquilo, né? Eu vou começar provocando aqui a Karen e eu gostaria que ela fizesse uma consideração em relação à minha fala inicial que vai ser agora. Eu vou repetir o que eu disse no meu comentário de sexta-feira, porque eu não escondo a minha posição dos nossos telespectadores, mas o nosso programa objetivo aqui, o contraditório, o amplo direito de opinião. Está na hora da esquerda repensar, Karen, a estratégia que ela implementa para fazer as suas manifestações, porque sempre é a mesma coisa, os grupos de esquerda vão para a rua e daí eles forçam paralisações de pessoas que querem se deslocar, querem ir para o trabalho, e daí fecham ruas, e nós vimos casos aí de empresas de transporte coletivo com manifestantes na frente sem poder transitar. Ao mesmo tempo nós tivemos vias fechadas com pneus sendo queimados. Teve até gente presa porque botou fogo em trilho de trem. Quer dizer, não se transforma aquilo que seria um direito, que é o direito à manifestação, numa baderna e daí se caça o direito alheio de ir e vir, que está garantido na Constituição? Vamos lá. Boa noite. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo em casa. Boa noite, pessoal que está debatendo aqui com a gente. Então, eu acredito que baderna é uma qualificação que a mídia utiliza muito e chega na casa das pessoas e dá esse entendimento de que as pessoas que estão ali não são trabalhadores, são desocupados, é tudo massa de manobra do PT, do pessoal de sindicato, como se a população não tivesse um entendimento nítido da crise que vem ocorrendo e as opções políticas dos governos, e aí não é só uma questão do governo Bolsonaro, mas o próprio Marquesan na cidade de Porto Alegre, o próprio Eduardo Leite, que seguem com uma política de legitimar o arroxo salarial, legitimar a retirada de direitos trabalhistas, sociais, é uma agenda de cortes e ajustes por causa de uma crise econômica e financeira que não foi nós que promovemos enquanto trabalhadores. Então, todas as opções que são adotadas por parte dos governantes é rebaixar ainda mais a qualidade de vida das pessoas trabalhadoras e também o acesso ao trabalho qualificado. E a gente entende que muitos dos trabalhadores hoje que não fazem parte de categorias que têm a possibilidade de fazer greve, tem sindicato, a categoria dos rodoviários acho que expressa bem essa contradição, né? Que são trabalhadores que muitas vezes são a favor das pautas, inclusive uma pauta que é bem brutal, que estava trabalhando ali dentro da Câmara dos Vereadores, agora foi retirada, que era a possibilidade de tu reduzir o número de cobradores
em determinadas linhas, em determinados horários. Eles são contra essa medida que estava sendo apresentada pelo governo e ia ser votado na Câmara dos Vereadores sem diálogo com a categoria. O sindicato, a gente entende que é um instrumento da própria classe para promover esse tipo de discussão e muitas vezes não ocorre. Então, com 13 milhões de trabalhadores desempregados, 30 milhões na informalidade, né? A gente tem aí o boom dos trabalhadores pelo aplicativo, 99, Rappi, Cabify. Então, as pessoas se sentem intencionadas mesmo a não aderir a determinados movimentos porque sabem que o seu emprego está na reta. O direito à greve é um direito constitucional, claro. Mas a gente sabe que muitas vezes no diálogo trabalhador-patrão, essa relação não é uma relação de igualdade. Então, sofre sim o assédio moral, sofre sim perseguição. A categoria dos rodoviários é uma categoria que precisa sim ser ouvida, não só o sindicato, mas aqueles trabalhadores que estão ali. E o transporte público é algo que impacta toda a área de serviço da cidade. Então, muitas vezes, o trabalhador do comércio, o autônomo, o empregado normal, que não é das categorias do município, do estado, federal, eles veem a oportunidade do trancamento, do transporte público, como uma forma de justificar para o seu patrão e aderir ao movimento. Então, isso é algo que a gente que construiu a greve. A greve não é só o ato na rua, na sexta-feira, mas é todo esse processo de discussão política, de diálogo, que inclusive os governantes deveriam estar promovendo mais audiências públicas, canal mesmo de escuta da população em relação a todas essas políticas que estão sendo adotadas. E isso não, se não é um movimento promover, e infelizmente muitas vezes a gente, para ser ouvido, tem que ir para a rua. Não é uma opção fazer greve, não é uma opção aquilombar, ocupar e fazer o protesto. É uma imposição, muitas vezes, para a gente conseguir ser ouvido e entendido enquanto a maioria da população que hoje por hoje não tem dimensão do que é o impacto da reforma, só o que rola dentro das grandes mídias, né? Que tem uma previdência. Vocês têm dimensão da reforma? Total. Sim, a gente vem se propondo para informar a população. Exatamente o que vai acontecer na reforma. Sim, a gente, né, a ideia também é que a gente, ao ouvir a população, a gente também consiga se apropriar não só dos elementos formais, mas de toda essa combinação da piora da qualidade de vida que empurra as pessoas para uma insegurança. Aprovou a trabalhista, não criou emprego. Aprovou o ajuste fiscal, não tirou o Brasil da crise. Que tudo isso aconteceu nesses primeiros 6 meses do ano. Não, é isso que eu digo, é um processo. É um processo que vem deteriorando, a economia está estagnada. E a gente não vê perspectiva de, aprovando a Previdência, o Brasil voltar a crescer. Não para os grandes empresários, mas voltar a crescer na perspectiva do trabalhador. A gente quer emprego qualificado, a gente quer renda, a gente que necessita do Estado funcionando, escola, posto, CRAS. É essa perspectiva que a greve geral também teve a tarefa de levar para a rua. Não é só uma questão da Previdência ou não da Previdência. E pós a Previdência, não é só uma questão de Bolsonaro, tira o Bolsonaro. Sabe? Acho que essas questões a médio prazo que a gente quer refletir com a população. Porque a gente fica entre a cruz e a espada, né? A gente fica, não, é a Previdência ou o Brasil vai quebrar. Mas parece muito parecido com a propaganda da trabalhista, da aprovação da terceirização das atividades fim, do ajuste fiscal, lá, a PEC, que a gente ocupou as universidades para garantir minimamente esse diálogo que não está ocorrendo com os principais afetados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para o Zé Antônio. Tá. A minha pergunta, tu mencionaste os 13 milhões de desempregados. Sim. E de fato eles existem, todos os números aí do Ministério do Trabalho demonstram isso claramente. Agora, e ao mesmo tempo você elenca aqui como razão a necessidade de você mobilizar e até se utilizar de instrumentos paralisadores para fazer as pessoas refletirem essa situação. Aí o que tu fala, por exemplo, para o trabalhador que estava aí há meses na fila de desemprego e consegue finalmente uma vaga de trabalho, e na sexta-feira vai ser o primeiro dia dele de trabalho. E daí ele acaba preso numa situação dessas e não consegue chegar a tempo. Isso não é uma questão que nós... Ou para aqueles que estão eventualmente buscando uma vaga de trabalho e precisam do transporte público para se deslocar até onde tem a entrevista. Sim. Mas isso não vai resolver a questão do trabalhador de uma forma individualizada. São 13 milhões de trabalhadores. A gente não quer uma ação política para resolver a questão de meia dúzia. A gente tem que pensar um projeto de desenvolvimento econômico que gere emprego para o Brasil. E isso o governo Bolsonaro não apresentou. 16 anos para fazer isso. A única coisa que apresentaram... Nós achamos, tanto eu e eu não sou do PT. Vocês tiveram 500 anos para fazer isso. E não fizeram. Nossa, eu tenho só 50 e poucos. Eu, desde que eu comecei... jogando isso na nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade vocês tiveram... A elite brasileira teve 500 anos para fazer. Que basta dizer o seguinte, olha, o ideal seria o seguinte... de fato, nós não conseguimos em 16 anos. Mas nós não governamos, amigo. Nós não governamos. Ah, não? Desde que eu comecei a militar, a gente está na oposição. Nós não governamos. Nós fundamos o PSOL em 2004. Ah, o PSOL. Isso, fundamos o PSOL em 2004 e nunca governamos. Então não joga na nossa conta isso. O senhor também é filiado ao PSOL, não sabia? Eu sou fundador do PSOL. Fundador da do direção PSOL. nacional 2 vezes, da executiva nacional.
Muito O bem. PSOL, então, Mas é tem uma opinião linha sobre isso absolutamente aqui, com independente do PT, é O isso? pessoal é um partido de corrente. Já que o Glauco tem tá, diversas opiniões. já que o dentro Glauco entrou na discussão, eu vou puxar Não, para ele não, antes de não, puxar não, para o só- Vamos lá, Glauco. Não. Tua avaliação em relação à greve. A greve. Suas primeiras impressões. Eu não vi a greve, sinceramente. Eu circulei pela cidade e por onde eu circulei, praticamente não vi nada. Mas eu tenho aquela tese, eu sou muito pragmático. A minha tese é, quando eu ver que o adversário está errando, eu não vou avisar. Entendeu? O adversário está errando. A esquerda está errando no seu modo de pensar uma greve, porque parte do princípio que ela é constitucional e ninguém discute isso. Né? Agora, como fazer uma greve preservando os direitos dos outros, esse é o segredo do bolo. Entre fazer um bolo abatumado e um bolo fofinho. E vocês estão fazendo um bolo abatumado, um bolo... Pelo menos estamos fazendo bolo, né? Tem gente que não está fazendo nada. Mas eu não estou lhe interrompendo. Estou brincando. Senão eu vou lhe interromper insistentemente, porque eu também sei fazer isso. Né? Então, Sim, que é marqueteiro, político. não, só uma vez, mas agora já me interrompeu. Estamos Tá, equivalados. 1 a 1 então. Tá, Ih, 1 a uma 1 piada, então. né? 0 a 0, vamos de novo. Tá, começa. A esquerda está errando na sua forma de se manifestar. Está errando porque os resultados estão aí. Eu não preciso provar. Os resultados estão aí. São feitos movimentos, muitos deles, com uma estrutura que está sendo exaurida, que os sindicatos é que proviam muito disso e estão deixando de prover. Os partidos políticos estão absolutamente descapitalizados, né? E o descrédito generalizado. Por quê? Porque nós chegamos numa condição atual da economia brasileira de pura decadência, de estagnação econômica, de investimento. Quando eu falo de educação e universidade, escolas, o nosso investimento, e dobrou mesmo, o investimento em educação no governo PT dobrou. Sim. De 67 para 136 bilhões. Mas o que aconteceu do PISA? Nós saímos da posição 59 e fomos para 63. Quer dizer, isso denota rigorosa incompetência e má gestão. Então, seria muito mais fácil se um dia, e a gente sabe que não vão fazer, eu sei que não vão fazer, e torço para que não façam, dentro daquela tese de que o adversário errando me interessa. Torço para que continue sem fazer nenhuma avaliação sincera do seu caminho, nenhuma avaliação sincera das suas atitudes e nenhuma meia-culpa no sentido de verificar o que fizeram para este país. Seja PT, PSOL, PSTU, PCO e todos os partidos de esquerda, PDT, trouxeram para o Brasil uma situação econômica, social, sociopolítica vergonhosa. Então, meus amigos, eu acho que é muito bom que haja as manifestações, aqui faço um paradoxo da minha participação, acho muito bom que haja as greves do segmento de pensamento ideológico, acho muito bom que seja feito, apoio que seja feito e faço questão que continue sendo da mesma forma, porque eu, volto a dizer, o adversário errando para mim me interessa. Por quê? Vocês têm tudo para fazer as coisas de melhor forma, de uma maneira mais sedutora, como fizeram no passado. Hoje não seduzem mais ninguém no seu discurso. Por que são adversários? O senhor está aqui porque eu não sou de pensamento esquerdista. Eu não tenho pensamento esquerdo, eu tenho um pensamento extremamente liberal. Representante dos patrões aqui, por isso. Eu sou meu patrão, eu não tenho patrão. Então eu não posso ser. É esse tipo de coisa. Érico, é isso aí mesmo, Érico. É esse tipo de coisa que eu digo. Um argumento errado do meu adversário, para mim está ótimo. Então eu sou representante dos patrões. Esse papo já não cola mais, Érico. O patrão está estrangulado, o patrão está louco para empregar, mas o patrão não tem dinheiro, o patrão não tem receita, o patrão não tem lucro. Se ele não tem lucro, ele demite. E até que ele não tenha mais nada, aí ele fecha, aí ele se endivida e some do mercado. Um empregador desaparece. Por quê? Taxas, impostos, achaques de poderes, dos poderes estaduais, municipais, federais, acaba a carga tributária mais acachapante do mundo, resultando em quê? Miséria. Miséria. Cara, é isso. Quer fazer uma partezinha rápida? Não, que eu estava Depois eu vou passar a palavra pensando pra a ele. partir do que o Glauco, é Glauco, né? Glauco Fonseca. Glauco Fonseca, que tem tanto essa... Essa já é uma estratégia de vocês de tentar adominizar, né? É Glauco, né? Tu sabe, Não, eu tá sou assim escrito aí. mesmo. Pode ver meus vídeos na câmera, que eu Tu é assim esqueço os mesmo. nomes errados. Tô começando agora. Mas Glauco, tu coloca sobre essas perspectivas, né? A gente faz essa reflexão de que... Por isso que eu coloquei, não é só o trancaço da garagem por si só. Todo o diálogo e toda a construção de uma população que está carente de debate político, as
As pessoas muitas vezes debatem política só em época de eleição, e acho que tu vai te concordar comigo que isso é extremamente equivocado para um povo que precisa se emancipar, que precisa refletir soluções, ser protagonista, ser proativo nas soluções desses problemas estruturais do desemprego, que com certeza não começou agora com a era Bolsonaro, e que eu acho que é um traço da nossa economia periférica, da nossa economia dependente, desse traço do Brasil que se desenvolve mais na perspectiva do exterior do que pensando em fortalecer o mercado interno, uma industrialização. Esses pontos a gente acredita que sim, estão na ordem do dia para a gente debater e dialogar. A construção da greve envolve isso também, simplesmente não é um piquete, queimar, sabe? Isso daí é um momento dessa iniciativa nossa, mas é o antes, o durante e o depois. Não vai terminar agora no 14 de junho, assim como antes teve o 15M, que era o protesto estudantil, 30M também. E eu acho que essa tentativa de colocar tudo como se fosse farinha do mesmo saco é ceifar uma nova geração, por exemplo, de estudantes que estão reivindicando, sim, a gente não quer só vaga no ensino superior, via ProUni, via FIES, via ações afirmativas. As pessoas estão querendo trabalho, porque hoje a gente tem advogado, arquiteto, engenheiro trabalhando no Uber, sabe? Uma fuga de cérebros. Quem tem um pouco mais de condição prefere ser baby sister na Austrália, ser empacotador nos Estados Unidos do que ficar no Brasil. E a nossa produção de conhecimento... Porque lá nem tem tantos direitos trabalhistas. Né? Sabe? Porque tu recebe em dólar, porque tu recebe em dinheiro, porque tem um fetiche também, um povo colonizado como o nosso, de querer viver na Europa. Sabe? Como se a gente não conseguisse pensar pelas nossas próprias pernas, pelos nossos referenciais culturais, um projeto de desenvolvimento para o nosso país. E isso está faltando. Isso é novidade, porque isso foi ceifado pelo projeto anterior, que tu critica muito com razão, pelo Partido dos Trabalhadores. A gente não acredita que um Messias, um grande líder, vá conseguir solucionar essa questão estrutural da crise que a gente está vivendo. É uma crise única na história do capitalismo. A gente tem que enfrentar isso de frente. Bem, Glauco, quer fazer mais um acompanhamento? Depois eu passo para o Érico. Então. Nós temos uma crise, mas não é uma crise única da história do capitalismo. Tivemos várias crises do capitalismo ao longo do século XX, principalmente do século XIX e do século XX. Houve crises muito mais dramáticas que essa. Nós estamos vivendo hoje é uma crise de gestão. Mas a gente vai aprofundar isso mais adiante, vou dar a palavra, passar a palavra. Érico, vamos lá, suas observações. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero iniciar já fazendo um debate aqui sobre como tu abriste aqui. Com certeza. Eu pedi para que vocês me respondessem. Movimento convocado pela esquerda. Quero dizer uma coisa, a força sindical nunca foi de esquerda e não é de esquerda. O companheiro Cláudio, Magu, que estão nos assistindo, tenho certeza que estão nos assistindo agora, eles até vão dar dando risada. Eles são da força sindical. A força sindical eles têm uma linha ideológica? Olha, eu não sei, porque nós não discutimos isso no Fórum das Centrais. Mas o presidente da Força Sindical Nacional é um deputado da direita. A UGT, do Patá, nunca foi de esquerda, nunca militou na esquerda. Então, a Central Pública do Paulo Olímpio não é de esquerda. Agora, não faz mais sentido o que elas, elas atuam do que necessariamente como elas se classificam. Nós juntamos de forma inédita todas as centrais sindicais do Brasil, independente de matiz ideológico, independente de como pensa o mundo, para fazer uma luta contra a reforma da Previdência. O resto é que não descem do palanque por uma questão tática, para continuar fazendo debate. Se eu disse para uma pessoa hoje que eu por exemplo, tá? Para não fazer uma polêmica enorme aqui, mas que o deputado Van Hatten é um deputado que teve a coragem de votar contra o reajuste de R$1 no Vale-Refeição do servidor público do Estado, que recebe atrasado, está 5 anos sem reajuste, o Vale-Refeição é R$11. Ele teve coragem de votar contra. A pessoa me respondeu, sabe como? Ah, mas o Lula é ladrão. Mas pera um pouquinho, nós não estamos discutindo religião, não é o céu e o inferno, não é tudo que é contra alguém, é porque tem... É do PT ou é do Lula? O Lula já governou, o PT já governou. Eu acho tão interessante que pessoas... que o PSOL é um partido satélite do PT. Mas essa é outra discussão. A discussão aqui é o seguinte, pessoas cultas, letradas, estudadas, e que definem o tempo histórico em 16 anos, em 15 anos, para nos jogar na cara como se nós tivéssemos responsabilidade sobre o governo do PT. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo o governo do Bolsonaro. O governo hoje é do Bolsonaro e a greve é contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Uma reforma estúpida, uma reforma que não vai melhorar a vida de ninguém, de nenhum brasileiro, de nenhum. Porque os que estão bem vão continuar bem
e os que estão mal vão ficar pior. Essa é a reforma do Bolsonaro. Agora é estranho que as pessoas que defendem esse governo, é legítimo defender. Agora, em primeiro lugar, a crise econômica é mundial, a crise econômica não é brasileira. Mas aonde? No mundo inteiro. Tem 1,5 bilhão de pessoas passando fome no mundo e não tem crise econômica no mundo. A Europa está quebrada e não tem crise econômica no mundo. É impressionante isso, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que o mundo está quebrado. As pessoas não sabem que a Argentina está ruindo num governo ultraliberal do Macri. Não dá para considerar o governo Macri ultraliberal. Ultraliberal, o cara é um milionário. Não pode ser considerado aí eles vão encontrando saídas, aí eles vão buscando saídas. O governo ultraliberal do Macri é uma ficção. Agora, ele se elegeu com discurso liberal, mas ele mesmo que quem está nos assistindo tem que refletir sobre isso, porque aqui o ambiente é de fazer debate, né? De tentar trocar ideia para que as pessoas entendam. Nada justifica. Em primeiro lugar, piquete em greve é ato político, não é ato de força. Porque ninguém faz ato de força contra a polícia fortemente armada com cavalo e espada. Então, já que estamos falando de piquete, eu vou ter que lhe fazer essa pergunta. O que o senhor diz sobre esta mulher que morreu depois de inalar fumaça em manifestação? Não, da policial que quase morreu degolada. Lá em Belo Horizonte? Sim, mas quem foi que jogou a bomba, a fumaça? Morreu na tarde dessa segunda-feira mulher que inalou fumaça na queima de pneus durante manifestação contra a reforma da Previdência. Gente, aqui jogaram bomba dentro da casa de uma moradora na Carriça. Quando a gente discute esse tipo de coisa... Não é uma coisa perigosa? Não, quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente tem que discutir... A gente não pode discutir os acidentes. Porque são excepcionalidades. Gente que faz bobagem... Mas não pode mais haver esse tipo de coisa numa greve. Mas a gente não dirige dessa forma. Morreu uma senhora que não tem nada a ver. Mas não se faz isso. Não pode acontecer. Mas não se faz. O que eu quero dizer é o seguinte, o piquete na greve é um gesto político. Agora, ninguém é louco, idiota, de fazer um piquete e enfrentar a brigada, e aí eu quero deixar um registro aqui. O Eduardo Leite tem que se explicar. O Eduardo Leite tem que se explicar, porque a violência da polícia foi desproporcional. A polícia bateu demais. A polícia do Eduardo Leite, comandada pelo coronel, bateu demais. Não precisava e não devia ter feito isso. Podia ter batido um pouquinho menos. Poderia ter feito o trabalho deles. Porque ninguém agrediu ninguém. Todo mundo fazendo piquete. Quando tiraram. Eu, por exemplo, fiz um piquete na frente do portão da Rensurb e a Brigada Militar não bateu em nós. Na minha avaliação do apresentador, então, quem tem o direito de fazer um piquete na frente do treinador. Piquete é um gesto político. Mas tu está impedindo de ir e vir dos outros. Gente, mas é um gesto político. A greve. A greve, historicamente, assim, que criminoso sempre foi assim. Historicamente foi assim. As maiores conquistas da classe trabalhadora foram feitas à base de greve e de luta. Não veio nada de graça. Não veio nada de graça. Conclua a ideia, se fosse para esperar algum iluminado mudar a lei, eu tenho que lembrar as pessoas, a escravatura e o holocausto eram legais, estavam dentro da lei. Então, se enfrentou isso, mesmo sendo lei. Não é verdade? Então, vamos pensar sobre isso. Zé, uma boa. Não falando no bloco. Bom, vamos lá. Depois continuamos girando a roda. O que eu posso dizer sobre essa greve? Primeiro que não foi greve. Tá? A gente pode dar o nome que quiser, até piada de mau gosto, tá? Que atrapalhou a vida da cidadania, a vida da cidade, a vida dos trabalhadores. Então não se pode falar em uma greve. Né? Primeiro, o outro motivo... O que é uma greve, então, para ti? Uma greve, primeiro, ela tem que ser uma greve que tenha realmente um fundamento, que ela realmente represente uma necessidade da sociedade, que ela tenha essa aceitação da sociedade e que ela não atrapalhe a vida daqueles que querem tocar a sua vida de forma normal. Então atrapalhou a vida? Não, eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém e gostaria de ficar com a palavra. Não interrompi absolutamente ninguém. Não, mas eu não vou responder. O senhor me responde depois na hora que o senhor tiver a palavra. Neste momento, não, eu estou só avisando. Eu não interrompi ninguém exatamente para poder escutar todos e falar. Ótimo, perfeito. Então, o que nós temos desta greve? Nós temos uma morte da senhora Edi Alves Guimarães, mãe de 8 filhos, e o Glauco. 8 filhos. E sabe o que a dona Edi estava fazendo, Glauco? Sabe o que a dona Edi estava fazendo, telespectador?
A dona Edith estava indo trabalhar. Que ironia, né? Que ironia. Um policial ferido. Eu estou falando eu vou citar algumas coisas que aconteceram nessa tal greve. Um policial gravemente ferido no olho, o do soldado Matheus Borges, que provavelmente vai ficar cego do olho. Uma mãe que estava em trabalho de parto foi impedida, se não fosse a polícia, Glauco. Viu, seu Hélio? Ela não teria conseguido chegar. Não o cerceamento absoluto, o cerceamento absoluto, né, das pessoas que tentaram cruzar. Destruição. Essas informações tu tirou da mídia? Da mídia, tá aí, tá expresso para todos assistir, todos verem, lerem, assistirem. Tem uma policial que foi degolada em São Paulo, não foi? Destruição do patrimônio público e privado. Aí dizer para nós que piquete é um ato político, estão brincando. Como piquete é um ato político? Como que impedir que alguém possa entrar, que alguém possa transitar é um ato político? Não é violência. Nós temos que dar o nome certo para as coisas certas. É violência. Então, nós não temos direito nenhum de impedir que as pessoas transitem. Nós não temos direito nenhum de impedir que alguém vá para o hospital. Nós não temos direito nenhum de impedir que alguém vá trabalhar. E essa pessoa que estava indo trabalhar, dona Edi Alves Guimarães, ela foi assassinada. Ela foi assassinada e ficaram aí 8 filhos. 8 filhos ficaram. Certo? O policial gravemente ferido... de terem assassinado ela. Mas eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Aliás, essa é uma prática costumeira. Essa é uma prática costumeira. O que nós assistimos nos tais movimentos sociais da esquerda? O que nós assistimos? Pura destruição. Em 2013, a população brasileira saiu às ruas pacificamente. E daqui a pouco entraram os black blocs, o bloco de lutas, quebraram tudo, incendiaram, destruíram o patrimônio público e privado, assassinaram um cinegrafista da Band do Rio de Janeiro. Assassinaram. Então agora eu pergunto o seguinte, que tipo de manifestação, que ato político é esse? Eu posso entender, eu até vou dizer uma coisa, viu, Érico? Eu concordo contigo. Com o ato político, porque essa é a forma de vocês fazerem política. Quando tu diz que para fazer as transformações é preciso fazer esse tipo de coisa, eu posso reportar, por exemplo, a União Soviética, a Revolução Bolchevique. Vocês mataram mais de 100 milhões. Mas mataram, Érico. Mataram para fazer as tais transformações. É assim que a esquerda faz manifestação. Estão matando milhões todos os dias. É assim que a esquerda quer apresentar nos hospitais. Um mundo possível. Estão matando milhões. Eu estou falando. Tu falou comigo, me deu a palavra. Eu estou falando. Não, mas não me disciplina. Érico, não, eu não estou te disciplinando. Isso, eu estou te pedindo respeito. Tá bem. Respeito. Estou te dando. Baixa a bola. Então tu me respeita. Baixa a voz. Então baixa a bola antes. Baixa a voz. Mas para exigir baixar a bola, tu me respeita. Baixa a voz, eu falei, né? Não, eu estou pedindo para te me respeitar. Isso, eu vou te respeitar. Se tu me respeita, eu vou te respeitar. Conclui, depois eu vou... Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí dizer que é verdade, falar em arroxo, falar em crise, falar em desemprego e que responsabilizar quem? Eu pergunto o seguinte, eu pergunto para o pessoal, para os representantes do pessoal aqui, se naquele momento estavam produzindo os 13 milhões de desempregados, as mais de 800 mil empresas quebraram, essa destruição na economia, eu pergunto se o pessoal saiu à rua, fez a tal greve, fez o tal arroxo, os tais piquetes para impedir a destruição do país. Eu pergunto para o nosso telespectador se o pessoal saiu à rua para impedir a destruição da nossa economia, que assaltasse esse país. Ao contrário, o pessoal está ombro a ombro com o PT, permitindo que o país fosse destruído, que o país fosse quebrado. Essa é a verdade, meus telespectadores, meus amigos. Essa é a verdade. O pessoal não saiu, o pessoal estava ombro a ombro, lado a lado. O pessoal saiu, sabe quando? Sabe quando o pessoal saiu à rua? Saiu para pedir Lula livre. Não é verdade. Continua sendo puxadinho do PT. Não é verdade. Agora eu deixo com vocês a resposta. É muito ofensivo. Tá, Érico, só um minutinho. Primeiro, José, te acalma.
Tô calmíssimo. Não parece. Tô calmíssimo. Tô calmíssimo. Respeito por essa... Tu não me viu ainda. Não me vai te ver bravo. Segundo. Ela nem vai te ver bravo. Não vou, porque eu sou um gentleman. Não vai, porque me pareceu que tu tava ameaçando ela. Eu tô calmíssimo. Não me viu bravo. Tô calmíssimo. Eu tô ouvindo aqui as maravilhas do Brasil e responsabilizando o povo brasileiro pelos problemas. E a esquerda não é responsável por isso. Tô calmíssimo. Um lunático desses youtubers. Relaxa, vamos conversar. Claro, tô conversando. Calma. Segundo, essa questão da sensibilização, tem algumas mortes que sensibilizam a opinião pública, tem algumas mortes que não. E aí ele colocou das filas do SUS, dos moradores de rua. No retrasado morreu um morador de rua aqui, Marquesã, fazendo uma chacota, né, em relação a The Walking Dead. Não sei qual é que era o episódio que ele estava utilizando para falar que estava muito frio na cidade na mesma noite que um morador de rua faleceu. Não vi comoção geral da sociedade em relação a essa morte. Evaldo Santos, negro que nem tu, 80 tiros. Tá, e qual é o problema de eu ser negro e esse ser negro? Qual é o problema? Negro que nem tu, 80 qual é o problema de eu ser negro e esse ser negro? Polícia, negro que nem tu. Ou tu acha que tu não é negra também? Ai, meu pai, escuta. Não, então negro que nem nós. Corrige. Negro que nem nós. Sim, negro que nem sabe, é isso aí. Negro, pai de família, não tomou um remedinho. Por gentileza, autorização, tá? Baixa a bola, tu tá achando que tu... Sim, não acho nada, meu. Poderoso, ele que eu tava tranquilo. Eu tava tranquilo aqui, bem tranquilo. O cara ia falar, vamos lá. É difícil, né? Isso daí eu acho que é realmente. Ficar ouvindo isso aqui indigna qualquer um. Mas na próxima vez não aceita convite, se tu não consegue ouvir, cara. Não, eu tô ouvindo. Eu estava ouvindo tranquilamente e depois, quando eu comecei a falar, me atrapalharam. Ele não deixa ela falar. Por gentileza, apresentador, dá por favor. Dá uns cutucão aí nele embaixo. Eu trago essa questão do Evaldo, que para mim é muito simbólica, dessas mortes que sensibilizam a opinião pública e de mortes que não sensibilizam. Agora mesmo saiu o Atlas da violência, 75% das vítimas de homicídio são pessoas negras. A gente não discute isso. Isso era uma pauta, tanto que estava o movimento quilombola pela reparação, compondo a manifestação política do dia de greve conosco. Porque refletem também que todos esses ajustes vão aprofundar a desigualdade racial que existem e essa injustiça social que perpassa as mortes das pessoas negras que são invisibilizadas. Evaldo dos Santos, trabalhador, pai de família, músico, foi interceptado por 80 tiros por parte do Estado brasileiro. Bolsonaro não se posicionou. Um erro criminoso. Posso continuar? Ele ainda não se posicionou em relação a esse assassinato, que não é um assassinato isolado. É só pegar a questão do Amarildo, da Cláudia, que foi arrastada. A história do Brasil é uma história de chacinas, de extermínio. Extermínio dos povos indígenas, quilombolas, da população em situação de rua e da população periférica. Ninguém se sensibiliza com o fechamento de escola pública, tal qual a gente está vivendo hoje no município, que vai colocar mais e mais jovens para a rua, para a drogadição, na mão do crime organizado. Ninguém se sensibiliza com a situação de calamidade pública que está no nosso sistema único de saúde e não é uma especificidade do governo Bolsonaro. A gente sabe que a questão do investimento no que tange, sobretudo que a população pobre mais precisa, né, que é o atendimento básico, saúde, educação, segurança, trabalho, não tem uma sensibilização em relação a isso. Então agora tu não vem me dizer que foi por causa de uma greve geral, que eu sinto muito com a dona Edi, né, que foi, que morreu. Sabe por que tu não sabe o nome? Porque tem certas mortes que sensibilizam e outras não. Não, tá me trazendo agora, sim. Porque eu acho que é um caso... Esse sim é um caso isolado, porque eu não vejo a gente estar numa guerra civil hoje dos trabalhadores contra a força do Exército. Eu vejo o Exército intercalando, interceptando as periferias, tal qual as UPPs, tal qual os territórios da paz aqui em Porto Alegre, e agindo militarmente para coagir e assassinar. A própria questão dos autos de resistência vem permitindo que isso não seja questionado e ainda eles são julgados entre os pares, que são os tribunais militares. Assim. Então, vim querer me trazer um caso que é isolado. Um caso? Um caso isolado. Um caso? Tu acha que é isolado? Legitimar. Mãe de 8 filhos, tu acha que é um caso? Você sabe quantos filhos, Evaldo? A Cláudia, que foi arrastada pela polícia militar, tinha 8 filhos. Mas eu não estou dizendo que é caso. Eu estou querendo trazer para vocês um panorama. A gente está defendendo o Evaldo aqui? Um panorama. Eu estou trazendo um panorama geral da situação que o nosso povo está passando. O nosso povo está passando por uma situação de guerra declarada dentro das comunidades. Falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. É uma situação declarada de guerra em quem vive em comunidade.
Hoje as pessoas protestar em relação a isso é sim uma situação de violência por parte do Estado, que ainda criminaliza quem está tendo todos os seus direitos lesados, inclusive o direito à vida, que também está previsto dentro da Constituição. Então, vamos colocar, pegar todas essas estatísticas e colocar na mesa, porque pegar casos isolados para deslegitimar e criminalizar um movimento que reflete toda essa complexidade hoje que é o Brasil, para mim é não querer, é mais ideológico do que qualquer outra coisa, não levar a sério os problemas que a gente quer enfrentar. Questão da morte, o direito à vida digna para as pessoas, é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de vida digna para as pessoas em comunidades que são hoje dominadas por traficantes, que é uma mazela nacional. O Brasil, se não me engano, é o segundo maior usuário de cocaína do mundo hoje. E a principal rota de tráfico de drogas do mundo é o Brasil. Sim, tu vê a polícia, em vez de estar nas fronteiras, dentro das periferias. Eu nunca vi plantação de maconha dentro da Tuca. Nós temos 11 mil, só no lado oeste, nós temos 11 mil. É impossível estar na fronteira. Tem que ter mais inteligência e menos fuzil. Não é questão de inteligência, a fronteira é gigantesca, não tem como. O que nós temos que fazer é coibir o tráfico, porque o tráfico é mais como é que eu vou te dizer? Ele é mais operacional para tu coibir, porque há uma concentração nas cidades do uso e da venda. Então é aqui que se tenta resolver o problema, quando não se consegue resolver na fronteira. Porque a fronteira é gigantesca, ela é impossível. Nem com os vantes, se lembra? Os veículos aéreos não tripulados, aquela sandice de colocar esses vantes na fronteira, eu não preciso nem dizer de quem foi isso, né? Quer dizer, não tem como resolver esse problema. Mas então não existe assim, as comunidades sofrem, os pobres brasileiros, trabalhadores, honestos e bons brasileiros, que infelizmente têm que conviver com o tráfico nas comunidades, nas favelas, nos morros, sofrem por conta do tráfico. Não é por conta da polícia, é por conta do tráfico. O tráfico precisa ser coibido. Glauco, no Rio de Janeiro as pessoas têm mais medo da polícia. Por quê? Nas favelas as pessoas têm medo da polícia. Sobremaneira, Érico, a polícia aquela estatística de bala perdida. 80 tiros perdidos num carro. Não, mas isso foi um assassinato. Foi um assassinato coletivo. Mas isso é comum, 111 tiros em 2008 também no carro com 5 jovens. Para não dizer que eu só falo do governo Bolsonaro. Quer que eu diga que isso não foi um assassinato? Foi. Nós não estamos... E tu percebe que é um histórico de assassinatos. Eu não sou seletivo. Mas aqui, por exemplo, pega o exemplo eu acho específico que o caso de alguém que morreu na greve ia ser daquele seletivo. casal de senhoras que tinha um filho que foi mutilado, depois morto vivo, para mim aquilo é o maior ato de assassinato que eu já vi na minha vida. O menino Juan. Mas aí a gente... doente, né? Obviamente, não, mas é gente que tem uma configuração hoje. Mas não entra numa análise sociológica isso, né? Não, mas é um tipo de pessoa hoje que é protegido por um escudo político-ideológico, claro. Porque se fosse um casal hétero que tivesse matado uma criança, não é verdade. A mídia não parava. Mas como é um casal homossexual de mulheres, ninguém toca no assunto, não tem problema. Isso não desfaz. Não. Isso não é verdade. Isso aí, eu quero que tu me prove. Isso deslegitima. Isso deslegitima a luta das mulheres e a luta LGBT. Viu? Esse é teu papo. Esse é teu papo. O meu papo é esse. Tu tem o teu papo. Tu tem o teu papo. É um papo que quer dizer que porque as mulheres tinham uma relação... Termina de falar, depois o Érico responde, depois eu volto. A greve, para funcionar, para ela ser constitucional, legítima, ela tem que ser organizada. Vocês podem fazer qualquer greve, a hora que quiser, onde quiser. No momento que eu tenho o meu veículo agredido ou não posso passar, porque eu tenho que contemplar o direito do PSOL, ou do PT, ou do sindicato XYZ, de protestar em cima da minha restrição de liberdade, para mim, já era. Eu quero dizer o seguinte, isso aí, para a sociedade é por aqui. A sociedade não aguenta mais isso, porque esse é um método que funcionava lá nos anos 70. Logo, tu não faria uma greve 80. Nem se tivesse coffee break, não é do teu perfil ideológico. Não, eu não faria greve se eu tivesse que comprar ou ganhar alguma coisa. Nem se tu ganhasse um bônus. Eu nunca ganhei nada para fazer greve. Nunca. Tem posicionamento, tu não é um trabalhador comum, explorado. Eu fui para a rua por várias vezes, nos domingos, sem atrapalhar ninguém, e lá tinha a nossa agenda, os nossos interesses e as nossas reivindicações.
Por que eu tenho que matar uma mulher asfixiada? Por que eu tenho que esfaquear uma policial militar? Por que eu tenho que matar alguém? Por que eu tenho que tocar fogo nos trilhos do metrô? Vocês têm ideia do crime que isso significa? Tem ideia de quantas pessoas poderiam ter morrido se um trem descarrilha? Porque meia dúzia de vagabundos foi lá tentar bloquear os trilhos do trem. Vocês têm ideia do que podia ter acontecido? Vocês têm ideia do que poderia ter acontecido se um black bloc, esse porcaria, joga uma bomba no térreo de um prédio e morre 800 pessoas dali pra cima? A polícia Por jogou sorte. na frente da Carris, dentro de um pátio de uma moradora. É a polícia, é claro. Tudo pode, é isso que eu tô questionando. Quais são os limites? Camarada Glauco. Quais são os limites? Tem uma contradição. Eu quero explorar uma contradição muito grande aqui, dos dois debatedores aqui da direita, aliás, da extrema-direita. Vamos lá. Uma contradição. Eles abriram a conversa dizendo que não teve greve. Vai, agora a greve foi potente. Agora a greve até matou gente. Foi só o que ela fez. O que ficou da greve Olha só. Eu não sei mais do que Vocês ficou da greve. não conseguem, o problema maior é esse, vocês não conseguem argumento. A primeira coisa que fazem é querer bater na esquerda, nos comparar, jogar o PT, jogar o PSOL. Nós estamos aqui discutindo uma coisa concreta, que não é, nós não viemos aqui discutir ideologia. Podemos vir. Como que não? Podemos vir, não. É disso que se trata. Não, nós estamos aqui discutindo reforma da Previdência, uma greve que tinha como objeto, uma greve política, que era uma greve geral, que tinha como objeto barrar a reforma da Previdência do Bolsonaro. Ponto. Bom, aí pegam para fazer o desgaste, obviamente, porque tem quem defenda a reforma, obviamente que tem. Eu defendo bastante. Exatamente. Eu não tenho nenhum privilégio por isso. Não, os privilégios estão sendo combatidos todos. Eu não todos. tenho. Os militares estão tendo salário reduzido, vão se aposentar com mais idade, todo mundo, tá? É uma beleza. As pensões que vão ser de 50%, o BPC de R$400, as aposentadorias rurais das mulheres na mesma idade dos homens, a média de 60% do total dos salários, que vai reduzir sobremaneira o salário, isso tudo é Mas quais são os salários que vão reduzir? De todos. De todos. Mas não Vou é te a mesma explicar preferência. rapidamente Não é o em mesmo um projeto minuto. que eu conheço. Em um minuto. Porque nós não temos também mais tempo do que Não, um. hoje a média das aposentadorias ela é das 80% maiores contribuições desde 1994. Eles vão passar para 100% das contribuições desde 94 e só 60% da média. Para chegar no 100% dessa média rebaixada, tem que contribuir 40 anos. Isso é bom. Mas Isso é bom. Tudo que é país do mundo é assim. Então tá. Então tudo que é Mas país a do gente não mundo é vive em assim, qualquer então país tá do bem. mundo. Então A me gente dá o vive na salário da Suíça, Alemanha, na o plano de Europa, saúde a da gente vive no Alemanha, que Brasil. daí eu aceito. Mas Agora, tu me dá o plano de saúde as do Brasil. aposentadorias da me dá o Alemanha não são certamente igual às suas. Não, são bem melhores. São bem melhores. Rapidamente. 10 segundos, Zé. Não é possível, tá, que a gente faça um debate sobre uma greve geral, tirando pequenas coisas, porque nós temos pequenas coisas para falar também e não falamos. Casos excepcionais, eles não podem ser regra. Não pode, porque senão é desonesto o debate. Vamos fazer intervalo, na volta eu abro o Cruzando Antônio Rosa. Já voltamos aqui com o Cruzando as Conversas. Voltamos aqui na RDC TV com este animado debate sobre as manifestações da última sexta-feira, a greve que ocorreu aí em várias capitais do país. E nós temos a participação hoje aqui no programa da vereadora pelo PSOL aqui em Porto Alegre, Karen Santos, o advogado José Antônio Rosa, presidente do Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, Sindicaixa e membro da Direção Nacional da Central Sindical e Popular com Lutas, Érico Correia, e o consultor em marketing político, Glauco Fonseca. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós terminamos o bloco com o Érico falando e nós abrimos o segundo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí participando com as suas mensagens. Podem mandar mais, depois nós vamos fazer aqui um apanhado do que foi recebido, com provocações a ambos os lados. E vão passando aí. Você manda a mensagem pelo Facebook, ela aparece na tela aqui imediatamente. São as do WhatsApp que demoram um pouquinho mais para ser lida, porque eu tento encaixar elas no momento adequado, senão também quebra aqui o ritmo do programa. Volto aqui com o Zé Antônio Rosa. Zé, vamos.
Bom, voltando à questão da greve. Antes até, Guilherme e os telespectadores, eu gostaria de fazer algumas colocações e algumas sugestões para a nossa vereadora aqui, né, que eu acho que é importante. Se nós queremos enfrentar alguns problemas de ordem social no Brasil, nós precisamos encarar a realidade e ter essa realidade diante dos números, né? Principalmente os números mostram muito, as estatísticas mostram muito esses números, e a gente vai poder fazer eu diria assim, apresentar as verdadeiras soluções para os verdadeiros problemas. Né? A vereadora colocou aqui a questão, a vereadora Karen colocou a questão do negro. Né? Eu vou fazer só uma observação, porque é sempre colocada a questão do negro, que o negro está sendo dizimado. Processo de escravidão. Essas coisas assim, tá? Bom, eu tenho uma visão diferente disso, né? Mas tudo bem. Bom, em primeiro lugar, nos Estados Unidos já foi feita uma pesquisa, porque o americano é o que é, os Estados Unidos é o que é, né? Não por acaso. Né? O americano procura fazer as coisas de forma muito séria e encarar na realidade. Às vezes a realidade dói um pouco, às vezes a realidade machuca, né? Às vezes a verdade nos coloca diante das nossas próprias contradições, das nossas próprias ineficiências, né? E aqueles que realmente encaram a verdade, encaram a realidade, esses aí realmente conseguem uma solução melhor para os problemas. Nos Estados Unidos já foi feita uma pesquisa que mostrou o seguinte, que 74% dos negros norte-americanos, a família é monoparental. Você só tem o pai? Não, só a mãe. Só a mãe. Tá? Okay. Até mesmo porque os programas sociais lá, as mulheres transam com os homens, mas casam com o Estado. Né? E as políticas sociais nos Estados Unidos são fomentadoras dessa realidade. Né? O que não acontecia, por exemplo, no tempo da escravidão nos Estados Unidos. Tá? Bom, mas nos Estados Unidos tem uma estatística que mostra o seguinte. Então, 74% dos negros norte-americanos, a família monoparental. Essa realidade nos leva a outras realidades. Uma criança nessas condições, ela tem 5 vezes a possibilidade de ir para o crime, 9 vezes a possibilidade de não ir para a escola, evadir-se, e 20 vezes a possibilidade de ir para a prisão. Essa é a realidade. Então, nós temos hoje, dentro dos Estados Unidos, 6% da população americana é responsável por mais de 50% dos crimes. Bom, aí quando a gente diz que... 50% dos crimes cometidos nos Estados Unidos são... 6% pelos negros. Por negros. Tá? Mas os negros... Contra os próprios... Só que tem um detalhe. Os negros não matam brancos. A pergunta é séria. O que isso tem a ver com o nosso? Agora eu vou chegar lá. Os negros não matam brancos, não matam latinos, eles também matam outros negros. E é nesse ponto que eu queria chegar. O que nós precisamos no Brasil é descobrir o seguinte, se realmente, e eu acredito que seja verdadeiro, haja uma quantidade muito grande de negros morrendo no crime, eu gostaria de saber o seguinte, quem são essas pessoas que matam esses negros? Em que condições esses negros estavam? Estavam no crime ou não? O que nós vamos ver no Brasil é que a situação americana é a mesma do Brasil. Nós vamos ver que a grande parte desses jovens que morrem, que é uma parcela, se não me engano, são 60% de jovens que morrem no crime, são jovens que também têm uma família monoparental. Aliás, essa pesquisa já existe no Brasil. O Ministério Público de São Paulo fez essa pesquisa, né, e levantou esses dados e concluiu exatamente isso. Então, nós temos uma realidade muito, muito parecida. E eu vou para dizer igual. Tá? Agora, jogar números absolutos, somente como chavões, como palavras de ordem, que tem um genocídio de negros no Brasil, sem levar em consideração isso, se outros negros também não estão matando outros negros. Que é o caso dos Estados Unidos. Entendeu? Então é importante que a gente analise isso. Agora, tem um detalhe. Oficiais. Vou voltar aqui só para fazer essas considerações. E aí eu colocaria para a vereadora aqui, que se trabalhe esses números, para verificar, para a gente ter, porque não é uma questão que eu vejo nesse momento o negro, nós negros, viu, vereadora? Nós negros sermos utilizados como massa de manobra
para enfrentamento ideológico, político, enquanto o nosso povo está morrendo. Excelente. E aí fica com essa conversa mole de que tem genocídio. Mas só um pouquinho, vamos descobrir, vamos olhar a realidade. Será que nós não estamos nos matando também? Será que não tem policiais negros também matando negros? Será que não tem negros matando brancos? Será que não tem brancos matando? Só que nós precisamos saber isso, vereadora. Mas só que os dados, não tem esses dados, não tem. O Atlas da Violência não entra nesse detalhe. O Atlas não diz. O Atlas, vereadora, o Atlas não diz. O Atlas não diz. Só um pouquinho, mas quem mata? Quem são os primeiros? Em primeiro lugar, vereadora. A gente tem a polícia que mais mata. Não, mas é a que mais morre também. Vereadora, e é que mais morre, vereador, que mais morre. Eu sei, eu não quero perder, mas aqui, mas Macalossi, isso é fundamental. Isso é fundamental trabalhar esses números, porque essas tais greves aí, esse tal problema, essa tal crise, esse tal problema social que nós temos, é fruto também disso. É fruto de falta de educação. Se fala em educação no Brasil, mas o período que o Brasil teve maior prosperidade econômica, que foi dentro do governo do PT, o que aconteceu? Aumentou a violência, essa violência aqui, que chegou hoje a 65 mil mortes por ano, mais de 65 mil mortes, aumentou no período de prosperidade. Então não tem nada a ver com problema econômico. Não tem nada a ver com problema econômico. A gente está falando de um problema desde após a abolição da escravatura. Só um pouquinho. É um processo que perpassa diversos governos. Eu sei. Se tu soubesse, além de trazer vereadora, eu sei disso. Mas vereadora, não é disso que eu estou falando. Encara de frente. Vereadora, não deixa. É exatamente isso, vereadora. É isso. A senhora tem que enfrentar isso de frente. Antônio, termina e depois a vereadora. Se eu puder concluir, eu concluo. Mas eu estou sendo interrompido. Eu quero terminar. Eu quero concluir. Conclua, então. O que eu coloco para a vereadora aqui é o seguinte, vereadora, o grande problema social que nós temos no Brasil não é somente por uma questão política ou uma questão econômica. Não é. Porque no período que nós tínhamos prosperidade, o que aconteceu com o Bloco colocou? Nós tivemos um aumento de 100% nas verbas para a educação, mas nós caímos. Por quê? Porque a nossa educação virou uma porcaria. Erraram em tudo. Só um pouquinho, deixa eu concluir. Erraram em tudo. Erraram em pedagogia, erraram em gestão, erraram em questões ideológicas, erraram em tudo. Por isso que nós caímos. Erramos aí e caímos no IDEB, caímos no PISA. Neste período também nós aumentamos a violência no Brasil. Então, se nós queremos encarar a realidade, nós precisamos encontrar as raízes do problema, as verdadeiras raízes e identificar isso, antes de a gente vir com esse chavão, com essas palavras de ordem, sem fazer uma reflexão profunda do problema. Raiz do problema, né? E estava expresso na greve, porque eu faço parte da Frente Quilombola, a gente organizou os quilombos urbanos, a população em situação de rua, que 70% é composta da população negra, e não é por acaso, e profundamente, companheira, a gente tem 5 séculos da história do país, 4 séculos de regime de escravidão. Então, primeiro, a gente tem uma elite que não valoriza o trabalho nem o trabalhador, porque o processo de abolição foi feito por cima, interrompido por uma princesa benevolente, Isabel, que até hoje a gente acredita que não teve luta, revolta, aquilombamento. Então, essa é uma parte da nossa história que foi interrompida, que ainda não é contada, por isso que não me surpreende tu não ter conhecimento da profundidade mesmo da raiz do problema racial, da segregação que existe num pós-abolição que simplesmente jogou 50% da população para mais, para uma competição por força de trabalho, sabe por quê? Ao mesmo tempo. Vereadora, só sabe por quê que o negro foi jogado? De ações afirmativas. Sabe por quê? Primeira política adotada pelo Estado brasileiro, que é a vinda dos trabalhadores imigrantes para cá, para substituir a força de trabalho negra, embranquecimento da nossa raça, e aí tem toda a questão do darwinismo social, racismo científico, Gobineau, diversos intelectuais que estudavam, inclusive, representantes do Brasil. Como é que foi o embranquecimento? Como é que eu gostaria de saber? Onde é que conseguiram? Aqui na Serra Gaúcha. Conferência de raça que aconteceu em 1930 em Berlim. Então teve todo um processo de disputa ideológica que permite ainda hoje que o mito de que somos todos iguais, que não encaram de frente todas as estatísticas. Se for pegar acesso a trabalho, rendimento, escolarização, acesso à moradia, saneamento,
luz, as questões mais básicas mesmo dentro de... A própria questão de morarmos em comunidade. A história de Porto Alegre é uma história de remoção. Fomos jogados na Restinga, fomos jogados na Lomba do Pinheiro. Não existe hoje uma política de habitação que consiga englobar a população negra da cidade dentro dos espaços que têm a maior distribuição de serviços públicos de qualidade e também do emprego. Então, Porto Alegre hoje é a cidade mais segregada racialmente do país. Tu vai em Montserrat, tu vai em Rio Branco, tu não vê pessoas negras, mas tu vai na Restinga, na Lomba do Pinheiro, no Rubem Berta, é lá que tu vai encontrar o nosso povo. E se tu não entender esse processo... Nosso povo é brasileiro. Nosso povo. Tu tá e se tu não conseguir identificar que a questão do racismo no Brasil, que a questão do racismo, e o racismo sim, e o racismo sim é crime, tá previsto na Constituição desde 88. Desde 88 eu não vi um branco ser preso por Vereadora, eu não moro na Restinga, a senhora sabia disso? Discurso maniqueísta, ao mesmo tempo, criminoso. Ao mesmo tempo, discurso criminoso tem que ser proibido. Discurso criminoso. Velho, hétero, vir chamar uma mulher negra de racista, sendo que tem uma boa parte dessa tua tentativa de me silenciar. Chamou ele de velho porque discurso branco e hétero. Eu sou culpado por ser branco e hétero. Atenção que eu vou falar mais alto agora que os quatro discurso falido. Eu tô quieto aqui, tô pedindo a palavra. Vamos cuidar com a adjetivação neste programa de ambas as eu partes. achei muito desagradável. Eu estou trazendo um relato histórico. Vocês não sabem quem novamente atrapalhou a minha fala foi o... Desculpa que esqueci o Glauco e o José Antônio. Porque eu acho que assim, lugar de fala, do teu entendimento primeiro de que a tua vivência enquanto um homem branco é completamente diferente. Eu cheguei agora, eu tava ofendido contigo. Chama ele de velho. Os caras são isso. Chama ele de velho, cara. Qual é o nome do um homem da sua idade. Não, mas ela tem que chamar ele de velho. Mas ela tem que chamar ele de velho. Não querendo ouvir a voz de uma juventude. E ainda mais com a representatividade que eu expresso dentro da Câmara dos Vereadores, que é a minoria. Nós somos a minoria dentro dos espaços políticos de debate. E o senhor sim vai ter que nos ouvir e o senhor sim vai ter que me respeitar. E esse senhor aqui que está na minha frente, o José, que é uma história muito antiga do nosso povo, que é o do pai Tomás, o negro da Casa Grande, essa história eu já conheço. Então vocês vão ter que aprender a ouvir a voz de uma vereadora que sim, legisla a política a partir desses referenciais. O público em casa não está entendendo luvas do debate. O público em casa não está entendendo luvas do debate. Eu queria aproveitar o tempo aí, viu? Queria aproveitar o tempo. Eu gostaria que tanto o Glauco quanto o Érico respondessem. Eu queria aproveitar o tempo para falar da reforma da Previdência. Isso vai afetar o assunto é a greve. Se a gente tiver que marcar para falar da greve. Vocês estavam berrando, gritando, apontando o dedo, eu estava bem quieto aqui. Agora eu queria falar um minuto. O hétero quer falar depois. Isso. Se me deixasse falar... Tem direito. Vai falar. Vamos lá. Sabe que, olha... Eu tô meio assustado com isso aqui, até apontando o dedo e gritando e falando. Sim. Agora eu vou falar. Assustado tá agora eu vou falar. Assustado a família da Dona Edith, que foi assassinada. Agora eu vou falar. Agora tu fica quieto e me ouve. Aqui, ó. Tá? Eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, Rosa, por gentileza, pior coisa que tem é a extrema direita que vem da opressão, sabe? É a pior coisa que tem. Opressão. Na dificuldade de eu quero que as pessoas assassinaram 100 milhões. Érico. Isso sim que é opressão, viu, Érico? Tá, e os milhões que foram mortos na escravização, o negão aí da Casa Grande não tá nem aí. Os escravizados não, né? Os ancestrais deles devem estar se removendo agora do povo. Não, meu querido, eu tô dizendo que vocês não estão... Aqui, ó, o pessoal não tá entendendo nada, velho. O negão da Casa Grande Depois eu vou ser xingado, você xingado que o Guilherme não controla. Guilherme, eu pedi a palavra, baixei o tom de voz, mas as pessoas estão muito alteradas. Vocês estão muito alteradas. Vocês estão muito alteradas. Ele não cala a boca. Ele não cala a boca, cara. Vocês têm que se controlar. Mas ele não cala a boca, cara. Ele não cala a boca. Glauco fala a sua vez. Falou todo o programa, todo bloco ele falou. Agora eu quero falar 3 frases, não consigo. Ao menos educação tem que ter, né? Eu acho que tem que ter ao menos educação, só isso, minimamente. O que as pessoas têm que entender, e eu acho que isso é fundamental,
é que nós estamos... Em primeiro lugar, é o seguinte, o governo que está aí diz que a reforma da Previdência é a solução econômica do país. Bom, isso não se sustenta em nenhum discurso, em nenhum material, nada, porque não existe a prova material de que economia isso vai acontecer, como vai resolver a questão do emprego, a questão da saúde pública, a questão nada. Tá? Tem um custo de transição, que as pessoas têm que entender isso, que é muito importante, porque ninguém explicou. Para sair de um regime e ir para o outro, esse regime que eles estão extinguindo, ele vai ter que ser extinto ao longo de algumas décadas, certo? As pessoas estão aposentadas no regime de repartição, terão que continuar recebendo o regime de repartição. Se ninguém mais aporta recurso nesse regime, quem vai pagar esse custo? Sabe qual é o cálculo, Macalossi? Isso é importante que um dia tu queira fazer um debate específico sobre este tema. 6,6 trilhões é o custo da transição de um regime para o outro. O que as pessoas precisam saber, todos os trabalhadores, tá? Além daquilo que eu já falei antes, da questão do rebaixamento do teto, do aumento do tempo de contribuição para as pessoas conseguirem se aposentar, da questão do BPC, da questão da discriminação às mulheres, porque aumenta a idade das mulheres não na mesma proporção da dos homens, a mulher rural muito pior ainda. Só tem um outro detalhe, a capitalização, ela tem um pressuposto básico. Qual é? O patrão não põe nada. É R$1 do trabalhador e mais nada. Qual é o regime hoje? É 1 do trabalhador e 2 do patrão. Qual é do novo regime de capitalização? É 1 sozinho. Segundo, vai entregar seu dinheiro para um banco por 40 anos. No Chile, o sistema quebrou. Tem aposentadorias no Chile, na média, menos de 1/3 do salário mínimo. E mais, que as pessoas precisam saber, o Chile é detentor do título de campeão mundial de suicídio de idosos. Há um mês atrás, um senhor de 94 anos matou a esposa e se matou, porque não tem dinheiro para comer. Esse sistema de capitalização. Esse é o foco da Sabe greve. por quê? Esse Óbvio, é óbvio, eu sou um sindicalista e eu vim aqui convidado e está escrito aqui. Perfeito. Não, eu quero sim. Eu quero o sistema de repartição como ele existe há quase 100 anos no Brasil, sendo uma geração sustentando a outra. Mas tu analisa nesse teu ponto de vista. Desde o Eloy Chaves. Conhece o Eloy Chaves? A composição etária já não é mais a de 40, e isso 50 isso é outro mantra que repetem, só que não dizem o seguinte, vou te explicar rapidamente. Eles dizem que a média de idade hoje no país é 79 anos, tá? Bom, mas tem brasileiros que moram no sertão do Maranhão que não atingem 60 anos de média de idade, de expectativa de vida. Segundo, a expectativa mas se não chega a 60 não é problema previdenciário. Também é. Não, também vai ter que rebaixar para 35. Também é. A idade claro. Mas tu tem que resolver o país, exatamente. Pô, aí sim, agora nós estamos nos dando bem. Tu tem que resolver a economia do país. Tem que saber disso. Tu tem que resolver a situação econômica do país, mas não vai ser tirando o direito do povo. Tu tem que resolver a questão da saúde. Bom, diz assim, pera um pouquinho. No sertão do Maranhão e do Piauí, as pessoas ainda morrem de varíola. Então vamos matar todos. Aí ninguém mais morre de varíola. Deixamos eles tudo morto. Não, tu tem que resolver a situação do país. A estatística. O que está de errado e as pessoas têm que entender é que essa expectativa de vida que eles citam, essa expectativa de vida de quem está nascendo hoje, senhores. Mas não é a expectativa de vida de quem nasceu há 50 anos atrás. E outra, só um último dado. Perfeito. 14% da população brasileira, 14% é de idosos e 12% da população brasileira tem até 14 anos de idade. Portanto, essa coisa que o país está envelhecendo, não sei o quê, é mentira. O que falta no país é emprego. O sistema está ruim porque não tem emprego, porque tem 28 milhões na informalidade. 28 milhões, olha só os números. Números oficiais. 13 milhões de desempregados, 5 milhões no desalento, sabe o que é isso? Você sabe, o desalento, e 28 milhões na informalidade. Isso aqui dá 46 milhões. Érico, tu falasse da ideia, tu falasse sobre a expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil é de 72 anos na média. Se somar as médias regionais, essa é a expectativa. Certo. 72 anos. Isso. Só que o dado da expectativa de vida não serve para debater a reforma da Previdência. Mas eles usam. Esse é o mas argumento não da expectativa serve, de vida. Mas não serve. Não serve porque é injusto, né? Não serve pelo serve seguinte porque é injusto, sentido, né? Porque a média de 72 ela é baseada em virtude da interferência que o índice de natalidade causa sobre a expectativa de vida.
O que nos importa no debate sobre Previdência é quanto uma pessoa que chega a 65 anos vive além. E neste indicador, a média da população salta para 83. Por que as pessoas, que é um padrão que o que de vida interessa é que as de nível pessoas vivem além? desenvolvido. Tá, mas por que o que Então, interessa é que as pessoas vivem além? Com 35, 40 A anos. vai ter que aposentadoria não é sustentar por baseada no cálculo 40 atuarial? anos. Pois é, mas a pergunta eu gostaria de te fazer. Por que as pessoas vivem além? Porque causa da as aposentadoria? pessoas têm o direito de viver além. Ah, Por que as pessoas não podem ter a sua velhice, ter uma velhice digna, poder passear, poder ter uma vida boa? Podem, mas é exatamente para isso que serve a usufruir dos reforma. avanços da ciência. Quer dizer que a pessoa tem que terminar de trabalhar e morrer. Essa é a regra. Mas não acontece Não é isso no isso, Brasil. não é isso Não que acontece acontece. isso no Brasil, é. Não só não é isso As que pessoas acontece. morrem antes até. Não, mas não é isso, não é. Gente, vocês estão tirando então- um extrato de um setor da sociedade Não, eu privilegiado. tô falando Isso não é o Brasil. média geral, Não. 65 anos, que é a idade que está sendo proposta na Previdência, é o que está sendo criticado. 72 anos é a média geral do país, não é de nenhum extrato específico, é geral. E 83 é a sobrevida de quem chega a 65. Pronto. Geral. Geral. Geral, portanto, é isso que nos importa. Porque se a pessoa morreu com 55, O problema 60, todo, vamos ser 65, franco aqui. ela vai se aposentar. Vamos ser franco aqui. Ela não vai Tem se aposentar. gente, Mas essa tem pessoa gente não se ganhando aposenta. 120 mil reais por mês para viver até os 180 anos. Esse que é o problema. Tu entende? Existe um desequilíbrio nos ganhos, nos privilégios conquistados, nos direitos Quem adquiridos. vai atacar os privilégios? Pois é, mas é isso, para isso que serve uma reforma. Mas Reforma, onde como tá diz o sendo termo, atacado o reforma, privilégio? significa reformar. Mas então, Glauco, para a gente tentar se ajudar aqui, tá? Porque esse assunto é um assunto que eu estudo, eu debato muito, eu falo com os trabalhadores sobre isso cotidianamente, então é um assunto que eu tenho um conhecimento razoável. Eu quero saber um privilégio que será combatido. Só um. Se me disserem tal privilégio vai ser combatido, eu vou dizer, bom então vou vamos pedir lá. licença que eu vou voltar a Os funcionários estudar de públicos novo. estatutários vão se aposentar com o mesmo que eu. Já é assim desde 2003. Não, meu amigo. É assim desde 2003, na reforma do Lula, Teto. emenda 41. Só um pouquinho, Teto só um do pouquinho. INSS. Só um pouquinho. Eu tenho amigos que se aposentam com os caixas previdenciários das suas instituições. Fundo de previdência, que vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Isso. Até agora, privilégio nenhum Por que foi eu não combatido. tenho fundo de previdência assim? Faça. Faça um fundo. Os bancos Todo mundo estão faz oferecendo fundo pra igual complementar. Igual e mesma Salário coisa. integral. Mesma coisa. Mesma coisa. Então. Mesma coisa. Mesmo fundo. Então tá. Desde Pois é, 2003 não existe mais a integralidade no setor público e nem a paridade. Você sabe o que é a paridade, Isso né? para quem entrou, Nenhum né? dos dois. Para quem entrou em 2003, é A isso? partir de 2003. Ah, a partir de 2003. Bom, aí é o mundo jurídico. Aí tem um advogado aqui que Não, vai dizer mas que a a partir questão do de direito 2003, adquirido é uma coisa ainda intransponível. pois é, eu mas acho esse que tem. problema. Intransponível, Não tem, mas é esse. É esse é o problema. continuar se aposentando. Mas Esse é o problema. vamos. Aí nós A primeira chegamos no coisa carro. que Esse tem é que o fazer problema. Aqui, ó. é terminar com as pensões das filhas dos militares, por exemplo. Mas que claro ninguém que sim, falou estamos de disso. acordo. Imposto sobre então as fala pro grandes Bolsonaro fortunas, fazer isso. taxação de lucro, Quem que vai fazer ou não vai fazer? Ué, a reforma dele. Aqui, ó. A reforma dele. Aqui, ó. Nós estamos novamente perdendo a linha. Nós estamos na Deixa reforma o da Érico Previdência. terminar e depois eu vou passar para o Glauco. O que eu quero insistir depois com as pessoas, porque O Glauco nem falou esse bloco. está circulando muito no Facebook, as pessoas têm que entender, é isso que eu estou dizendo aqui, vou repetir e reafirmar. Não tem nenhum privilegiado, até porque os privilegiados, os que ganham 50 mil por mês, 70 mil por mês, 100 mil por mês, 120 mil por mês, estes podem pagar fundo de previdência de qualquer banco e vão escolher os melhores bancos. Podem pagar com o meu sem dinheiro, problema. Não, eles vão pagar com o dinheiro deles, porque eles ganham isso do dinheiro deles. Do dinheiro, do direito adquirido. O serviço público tem teto. O serviço público tem teto. Tá? E mais, aonde? O serviço público tem teto, as pessoas têm o teto salarial no serviço público. E desde 2003 não existe mais a integralidade. Para quem entra. Tá? Isso. Isso é importante o telespectador. Mas ver. é assim que funciona. Desde que em 2003, quem entra... Isso, todo mundo. Tá. Mas tem todo um contingente mundo. gigantesco. O senhor não quer que ele faça uma lei retroagindo a lei, né? Isso não existe. Tem um jurista aqui que pode nos ensinar isso, né? A lei, ela sempre que ela é criada, ela vale dali para frente. A não ser que seja para beneficiar, que daí ela pode retroagir. Mas para prejudicar, ela não pode. Então, terminar, Érico, eu vou passar pro Glauco. Então, a última coisa. Se não existe mais isso, se os militares ficaram de fora da reforma, e se a possibilidade do teto ser rebaixado como está,
né, e desconstitucionalizado, o que é pior. Tirar a Previdência da Constituição significa condenar os aposentados a não ter mais reajuste. Tá? Então isso tudo é muito sério e nós estamos lutando contra isso. O debate ideológico, eu não me furto de fazê-lo. Não, mas não vim aqui para isso, porque até aqui, ó, nos créditos aqui, eu estou aqui como presidente do meu sindicato de base e como representante de uma central sindical. Então eu não vim aqui para discutir, eu vim aqui para discutir a Previdência. E a Previdência do Bolsonaro é ruim para os trabalhadores. Glauco Fonseca. Eu vi hoje um vídeo no YouTube do Lula, no primeiro discurso dele. Lula para mim. Eu tô emocionada. Mas vocês levam criança para fazer Nós somos com puxadinho do Lula PT. livre? Eu não faço Como é que eles vão Lula falar do As Lula? crianças saem da sala de aula para Não me fazer passeata Lula livre. Tu não me conhece, não pode dizer isso. Puxadinho Não do me PT. conhece, Eu não não pode. generalizei. Tu falou vocês? Vocês, tá. Sim, mas eu não Vamos lá, sou Glauco. vocês. Agora Eu sou o é a vez do Érico Glauco. e não Érico faço do isso. pessoal, né? Mas eu não faço, eu não vou no Lula livre. não vou. Glauco E Fonseca. não tenho Mas nada as ações são contra. democráticas. E não tenho nada contra, as pessoas podem fazer isso, é um direito democrático. Glauco Isso. Fonseca. Vamos lá. É um direito democrático. O Lula, no seu discurso, em 2003, no Congresso Nacional, prometeu fazer a reforma trabalhista, a reforma tributária e a reforma da Previdência. É claro que ele não fez nenhuma delas. Fez a da Previdência? Não. Fez. Não fez. Fez, essa aqui Érico, essa deixa aqui, o ó, Glauco da falar. paridade, Ele fez da uma integralidade. mini reforma. Não, fez uma brutal Não fez reforma. nada. Contra Fez o nada. servidor público, fez Não, uma não, reforma não. forte. Glauco, essa aí- Grande, mas essa é- mas nós saímos do PT por causa dessa reforma. Ah, então Vai tá bom, diminuir mas não foi a a- reforma, A isso reforma foi um capítulo da reforma. Não, foi grande a reforma. Vamos lá. Foi grande. Glauco. Não fez, Vamos fez, lá, senão Glauco. não estaria discutindo, Érico. Pensa um pouco. As reformas acontecem de tempo inteiro. Não. Se a reforma da Previdência ele é tão polêmica, o cara não fez. Mas a do Fernando Ele Henrique fez não deu tanta ele fez um polêmica. item para não se incomodar e segue o baile. Não fez. Então, em 2002, foram prometidas estas e outras reformas. Foi prometida a inclusão, o emprego, foi prometido tudo isso e não aconteceu. Não aconteceu. Nós vivemos hoje um país que tem uma população da qual eu faço parte como branco e hétero. De velho. E De velho. idoso. De velho. Né? Branco, hétero e velho, mas ainda... Que idade tu tá? 57 anos. Quer dizer, eu estou bem longe até da faixa essa. Judiada, desculpa. Né? Não, tá bem? Tô Quem judiado. trabalha é isso aí. Cara, Quem trabalha é isso. Ah, não é? O pessoal Então, que vai para por favor, piquete não tem esse problema. Depois de tanto tempo, a gente vai ficando fatigado. A gente vai ficando cansado do papo, da ladainha, do discursinho. Que não funciona mais. Mas eu insisto que continuem com ele, viu? Continuem. Com esse papo de que os negros... Mas é estranho escravem- porque nós não desrespeitamos vocês com esse tipo de coisa assim. Como desrespeito? Ladainha. Eu não disse nada aqui que o que tu está dizendo é um Mas monte eu de tô asneira. dizendo, Eu não Érico. disse Eu tô nenhuma dizendo, vez é ladainha. que a gente respeita no debate, Tá, sabe? então bom, é ladainha A gente assim, a ladainha da respeita o reforma. debatedor. A ladainha da reforma. Essas almas sensíveis Fonseca fala agora. são contraditórias. Não, irmão. são almas contraditórias. Não, mas de, questão de- de o educação partido é deles, respeito. socialista É de só uma base, questão de trotskista, educação. Conversa mole, que né? matou mais de 100 milhões na China e na União trotskismo Soviética, não matou. estão sensíveis. Foi o stalinismo Estão que matou. sensíveis. Era a Não foi Venezuela, o sabia, né? trotskismo. Não Glauco sabia? Fonseca. cansa, né? Foi o Claro stalinismo que que cansa. matou. Não O pensamento Não, trotskista daqui a pouco criou o intervalo, Stalin. Glauco, Glauco, nem E eu conseguiu preciso falar. E eu preciso falar ainda. Nós vamos ter que fazer intervalo. Mas tu Eu não disse falei. o pensamento Glauco, conclua pra gente Vamos poder lá. ir pro intervalo. Eu preciso É falar. disso que a gente Depois está um fala. pouco cansado. Por que a gente está um pouco cansado? Quando a história vem pela metade, quando vem um pedaço, quando vem um trecho, quando, por exemplo, eu vejo assim que minorias são utilizadas como massa de manobra. Ai, todo mundo é burro, né? Ninguém pensa. Mas tem muita gente burra sim. Eu percebo. Tem muita Só gente. pra Cara, começar. graças a Você Deus. não vai evoluir Em a lugar outubro- nenhum, em outubro, senão qualquer 57 frase vai milhões se de burros. contestar, Pois é. Não tem como se debater. Glauco, conclua porque nós temos pro intervalo. Pois é, eu não interrompi, mas é assim que funciona, tu entendeu? Vamos a lá, gente Glauco. não interrompe. Daqui a pouco, quando a gente interrompe, é iracundo, é violento, é direitista, é isso, entendeu? Mas Basta ninguém que a gente adjetivou, interpole. ninguém Adjetivou, adjetivou. sim. Não, eu não, Bom, mas de nenhuma novo, vez. Érico, eu vou te pedir que tu... Nenhuma vez. eu vou, Segue a tua linha de raciocínio e tu conclua. Pois é, mas deixa eu terminar, deixa eu Glauco, pensar então. vamos lá. Eu fico muito feliz que vocês continuem usando essas cantilenas. Tu já falou isso. Tá? Porque isso não funciona, deixa a população brasileira de saco cheio, no termo técnico, saco cheio. Nós estamos saco cheio desse papo furado, porque isso nos trouxe a uma situação de país que não é por outra causa, senão pela má gestão do que é público, pela confusão do que é público e privado, pelo não entendimento de que a maioria do povo brasileiro tem privilégio sobre a minoria do povo brasileiro e que a lei é igual para todos. E graças a Deus nós começamos a inaugurar isso com a prisão de muitos poderosos
que antigamente empresários e políticos que foram presos estão presos. Hoje eu fiquei muito feliz em ler, por exemplo, a recuperação judicial, pedido de recuperação judicial do Odebrecht. Eu quero que o Odebrecht desapareça, essa empresa cretina, safada, e que promoveu a desgraça na América Latina e em países da África. E financiou a campanha de toda a direita. Que tá e financiou a campanha de todo mundo. O PP todo que está aí hoje, o partido do Bolsonaro, todo mundo financiado pelo Odebrecht. E agora estão fazendo discurso ético. Mas era o Lula que botava esses caras dentro do avião e saía para distribuir o nosso dinheiro. Mas não foi o Lula. O Lula que se tornou embaixador do Odebrecht no mundo, distribuindo o nosso dinheiro. Mas tá preso, Lula. O Lula tá preso. preso. Tá trazendo esses argumentos aqui. Não sei o que eu tenho que ver. Pelo menos eles já sabem que o Lula tá preso. Vamos ter que ir pro intervalo, Beto. Vamos pro intervalo. Atenção, pessoal. Vamos lá, vamos pedir respeito ao público em geral, porque os 4 falando de novo não dá. Eu não consegui falar, né? Não deu. Mas nós temos que... Vamos lá. Uma pergunta. Por que em vez de fazer todo esse discurso pseudo-ideológico aqui, porque nem argumento tem, por que não defendem a reforma da Previdência? Mas vamos fazer intervalo. Mas nem é isso. Com argumento, não é dizer que defende. Defende porque é o bom. Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas na RDC TV, oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós tivemos uma consistente participação do público no debate hoje, mas como vocês podem ter visto, o nível estava bastante exaltado em termos de debate aqui hoje, e infelizmente nós não vamos poder ler aqui os comentários por falta de tempo, mas nós agradecemos de qualquer forma a contribuição de todos. E chegar aqui a um acordo de cavalheiros e de damas aqui no programa, temos 1 minuto para cada um dos integrantes da mesa, então eu vou pedir para que cada um fale na sua vez, sem interrupções. Pode ser? Todos estão de acordo? 1 minuto. Bem, 1 minuto. Glauco Fonseca, eu volto contigo, que nem conseguiu fazer o raciocínio na outra vez. Mas não tem problema. Eu primeiro quero pedir escusas aí à gestão da mesa, quero pedir escusas aí aos telespectadores, desculpas, né, pela exaltação da gente. Não há motivo para desculpar essa exaltação. A gente chega a um momento que não deveria se exaltar, mas acaba se exaltando, porque as paixões da gente são atiçadas e eclode um grito na garganta, preso há muito tempo. É uma emoção que brota quando a gente cansa de ouvir coisas que não fazem mais nexo, não fazem sentido. Quando a gente ouve que o reciclar de velhas cantigas e velhas histórias e vê que isso tudo nos trouxe uma situação horrorosa. O Bertrand Russell, o ensaísta e poeta inglês, escritor, disse o seguinte: olha, toda ideologia boa é aquela que se baseia nos fatos. Sempre procure se orientar pelos fatos. Então, quando a gente vê que as ideologias tentam não apenas se guiar por fatos, mas tentam negar os fatos, isso é o pior, porque uma ideologia que nega os fatos, nega os resultados, nega o que aconteceu na história, ela está fadada a tentar nos enganar e tentar nos enrolar e tentar nos solapar e nos tirar a liberdade. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, desculpa se houve alguma emoção extrapolada. Érico, muito obrigado. Então, quero me despedir dizendo que nada é mais velho do que a exploração dos trabalhadores. E que vários fatores estão contribuindo para emperrar um pouco essa reforma do Bolsonaro. Um desses fatores é a vida dos municípios. Os municípios que a maioria deles, né, a grande parte deles vive do salário dos aposentados e estão muito preocupados com isso. Essa greve geral que fizemos foi contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Nós temos posição, unidade de todas as centrais sindicais, é uma coisa inédita, unidade, para lutar contra a reforma. A mobilização foi muito forte, o ato no final da tarde em Porto Alegre tinha 50 mil pessoas e nós vamos continuar a mobilização. Nós vamos continuar a mobilização até derrotar a reforma do Bolsonaro, que ela não passe, para que os trabalhadores continuem tendo a possibilidade de se aposentar antes de morrer. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Érico.
Obrigado, Zé Antônio Rosa. Eu queria aproveitar também a oportunidade para pedir desculpas para os telespectadores e até mesmo para o Macalossi. Aqui, se em algum momento eu particularmente, me excedi, né? Mas como o Glauco colocou, às vezes tem certas coisas que eu sou meio exaltado mesmo, assim, mas não é o meu jeito de falar. Bom, mas o que eu quero colocar para o telespectador, para a gente encerrando, é que nós precisamos aprovar a reforma da Previdência. Não só a reforma da Previdência, nós precisamos fazer as reformas que não foram feitas no Brasil até hoje. O que aconteceu durante esses últimos praticamente 20 anos no Brasil foi exatamente um depauperamento de tudo aquilo que o país tem de bom. Inclusive, a questão moral brasileira foi depauperada. Então, nós nos encontramos nessa situação hoje, porque durante esse período, aqueles que disseram um dia que iriam colocar o país no caminho, nos trilhos do desenvolvimento, foram os que mais assaltaram o país, inclusive com o apoio do PSOL. O PSOL apoiou, esteve junto. O PSOL, aliás, fez parte do processo, do grosso do assalto do Estado brasileiro. O PSOL estava junto, estava no PT, quando se desmembrou depois, porque eles tiveram uma briguinha ali por causa da reforma da Previdência. Queriam manter ainda os privilégios de determinados grupos, de determinadas corporações, e então eles resolveram sair. Mas juntos estiveram sempre. Nunca saíram às ruas contra a bandidagem que assaltou o Estado brasileiro. Nunca saíram às ruas. Estão saindo agora, estão se manifestando agora pelo Lula livre. Isso mostra que continua ainda o PT, eles podem ter saído do PT, mas o PT não saiu deles. Essa é a verdade. E o povo brasileiro já entendeu isso. Já entendeu. Como o Érico colocou, ele chamou de 57 burros, mas não. São 57 milhões de burros, nós somos 57 milhões de brasileiros que vamos salvar o país, dessa bandidagem que assaltou e quebrou o Brasil. Muito bem, obrigado, Zé Antônio. Obrigado. Vereadora Karen, obrigado. Não colocava nem meu cachorro, professor Salvari. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que a desculpa para as pessoas que estão nos assistindo em casa é porque, infelizmente, eles não apresentaram um argumento que embasasse a opinião contrária deles à mobilização que a gente organizou na última sexta-feira. Dizer que a gente vai seguir em campanha, que foi um processo da paralisação à greve na sexta, mas que a nossa ideia é continuar com as rodas de conversa, com as explicações indo em comunidade, no local de serviço, trabalho, de estudo. Érico também está nessa campanha junto, que acho que é de todos nós que tem o entendimento de que a gente precisa, sim, voltar a debater política, não só em época de eleição, que a gente tem que ser sujeito e protagonistas às saídas para essa crise. Não adianta esperar que as respostas venham sempre de cima, sem debate, sem diálogo. A gente está, enquanto oposição, tentando promover esse diálogo e esse entendimento, tal qual o Érico trouxe aqui com cálculo, com gráfico. A gente tem esse material para estar expondo para as pessoas e dialogando também com essa realidade que é complexa, de desemprego, de fome, de miséria, de vulnerabilidade, que é promovido não só pelo Bolsonaro, mas pelos sucessivos governos, mas que nessa crise eclode tudo. Assim. Então, se colocar à disposição para estar seguindo com esse diálogo e na rua, sobretudo, que na rua que a gente mostra força, organização, e é na rua que os governos têm medo mesmo do povo. Muito bem. Obrigado aos quatro pelo debate. Cabe ao moderador, obviamente, distribuir bem a palavra, mas às vezes a exaltação é tanta que basta uma frase para que a contestação venha diretamente da emoção. E daí complica um pouco o controle. Mas dependendo da ocasião, isso pode acontecer ou pode não acontecer. De qualquer forma, nós tivemos mais de 400 comentários no Facebook, isso é estimulante. Nós tivemos também dezenas de comentários aqui no WhatsApp, nós não vamos poder ler, mas nós agradecemos ao público pela sua participação, aqueles que mandaram pelo Facebook passaram aqui, e eu quero já antecipar ao Érico que vamos convidá-lo para debater especificamente sobre Previdência aqui no programa, que eu acho que é um tema importante, já que ele traz aí várias informações técnicas a respeito. Eu acho que vale um debate técnico sobre a reforma da Previdência, que sempre é um tema muito estimulante. Também vamos fazer, novamente, uma outra oportunidade de debate sobre racismo, que eu acho que também é importante, que foi alvo aqui de uma discussão entre a Karen e o Zé Antônio, principalmente. Enfim, o ambiente de debate aqui, agradecemos, às vezes os debates extrapolam um pouco, mas faz parte, afinal de contas nós vivemos em tempos onde as opiniões são contrárias. Muito obrigado, de qualquer forma. De qualquer forma eu tento fazer aqui minha parte. Boa noite e até amanhã.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.